Hoje a gente vai ver como que a gente pode acelerar em até dezenas de vezes os nossos códigos quando a gente está trabalhando com os data frames do Pandas. Então primeiro vamos importar os módulos, ler a tabela e aqui eu posso ver que a minha tabela tem 17.190 linhas. Não é uma tabela absurdamente grande, mas já tem um tamanho considerável para a gente fazer, se a gente fosse tentar fazer alguma coisa manualmente, né? Então a gente tem que usar de estratégias para conseguir fazer o que a gente precisa. No caso 1 que eu vou mostrar aqui, eu quero pegar e achar sequências que tenham label Electron aqui nessa tabela, e nas sequências em si, eu quero que elas comecem com TC e terminem com CTRR, onde esse RR pode ser um A ou um G. Então as nossas sequências têm que começar com TC e terminar com CTAA, CTAG, CTGA ou CTGG. Se a sequência tiver essas duas condições, for verdadeiro para essas duas condições, né, for um label Electron e começar com TC e terminar com CTRR, então eu vou dar um novo label para ela que vai ser DHH. Caso ela não atinja essas condições necessárias, então eu vou dar o label de No DHH. Geralmente, para a gente trabalhar com esse tipo de coisas, o pessoal usa loops. Então vai fazendo iteração sobre cada linha da tabela. Mas com tabelas muito grandes, até mesmo com essa aqui, não necessariamente é a melhor ideia, porque o loop em si ele é uma estratégia mais lenta, porque ele tem que ir em cada uma das linhas para fazer a análise do que a gente pediu, o nosso código. Então tem formas mais rápidas da gente fazer isso. Para comparar, eu vou começar usando então o iterRows, o método que a gente usa para fazer uma iteração, usar um for loop na tabela do Pandas. E a gente vai comparar com os outros métodos. Então aqui, para eu tentar achar esse label Electron e a sequência com aquelas condições, usando o iterRows, vamos ver quanto tempo que demora. 1.58 segundos. Parece rápido, mas não é. Vamos usar agora o iterTuples e ver quanto que fica isso aqui. 0.05 segundos. Então a gente tem aqui um código 29 vezes mais rápido que o anterior. Então 1.5 segundos contra 0.05 segundo. Só com essa diferença aqui desse método iterTuples. Já é bem rápido, mas a gente consegue melhorar ainda mais esse score. Como? A gente vai usar aqui o NumPy para fazer isso. Mais especificamente uma função que é o NumPy_where. Eu chamei o NumPy de NP lá em cima, então por isso está NP_where. E agora eu vou rodar e a gente vai dar uma olhada quanto tempo que leva. 0.043 segundos, ou seja, dá 36 vezes mais rápido que o método de iterRows. Isso que aqui ele ainda foi um pouco lento, tem vezes que ele vai mais rápido ainda. E para fazer esse teste, eu vou usar aqui essa Timeit, que é do IPython, do Jupyter, que é uma função mágica que eles chamam, para fazer uma contagem desses valores para a gente. Tá? Então, com o método iterRows, vamos ver quanto que ele me dá aqui. Ele está fazendo uns loops, fazendo uns testes de tempo, né, para nos dar uma média com um desvio padrão. Em média, demorou 1.59 segundos, que é mais ou menos o que a gente conseguiu aqui, com um desvio padrão de 101 milissegundos. Agora, a gente usando o iterTuples, ele demora em média 57 milissegundos. Então aqui era 1 segundo e aqui são 57 milissegundos, que também bate com o que a gente conseguiu antes. E usando o NumPy_where, a gente tem em média 32 milissegundos. Então a gente vê que fica muito mais rápido. Agora pensa, tudo bem, aqui foi 1 segundo que demorou para trabalhar com aquela tabela usando o iterRows. Mas se fosse uma tabela muito maior, com centenas de milhares ou mesmo milhões de linhas, já seria uma diferença considerável para a gente. Então, a gente, usando esses métodos que não são os mais comuns, que não são de loop, por exemplo, nos facilitou bastante. Por mais que, por exemplo, aqui, o NP_where pareça que não deu tanta diferença, como eu falei, vai aumentando o tamanho da tabela, do data frame, isso vai, qualquer milissegundo a mais faz diferença. Fora que, para a gente escrever esse código aqui, é muito mais mão de obra, digamos assim, do que esse, que é basicamente uma linha. Eu dividi aqui
coloquei em outra linha, mas ele está em uma linha só na verdade. Tá, e como é que funciona esse NumPy Where? Então basicamente assim, eu tenho que colocar aqui uma condição, um valor se for verdadeiro e um valor se for falso. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei def sequence string full match, coloquei aqui o padrão que eu queria, usando regex, que é expressões regulares. Posso fazer um vídeo depois só sobre regex, porque aqui não é o caso. Então, se ele tiver esse padrão da sequência e ele for do label Electron. Então, notem que eu coloquei tudo isso aqui antes da primeira vírgula, tá? E aqui está entre parênteses essas duas condições, já que são duas. Senão, não precisaria estar entre parênteses, fosse uma só. Mas então, como eu coloquei aqui condição, no caso que eu coloquei duas condições, né? Então, se a sequência tiver esse padrão e o label for Electron, eu coloco DHH. Caso não, no DHH. Se a gente colocar aqui, ó, o valor do método usando o tuple, aliás, o iterRows, o iterTuples e o npWhere é o mesmo. Então a gente consegue a mesma coisa com muito mais velocidade. Enquanto um demorou 1 segundo, o outro demorou 32 milissegundos, que seria 0.032 segundo. E o NumPy a gente usa assim porque ele usa vetores para fazer isso, não vai indo linha a linha. É uma forma diferente que acaba sendo muito mais rápida para a gente poder trabalhar com as nossas tabelas quando forem muito grandes. Agora mais um método aqui para a gente ver. Caso 2, eu quero criar uma coluna no DataFrame com os códigos DHA, DHH, DTM, DTH e DTT e UKN. Quando os valores forem esses aqui na tabela, naquela coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu DataFrame, deixa eu ver aqui, group. Eu tenho esses labels e eu quero que na linha que tiver esse label seja um DHA. Na linha que tiver esse label que seja um DHH. Aqui, aliás, aqui DTH. Coloquei errado, mas enfim. Tá, como que eu posso fazer isso? Vamos fazer primeiro, então, para comparar a velocidade usando o método iterRows. E olha só o tamanho do código que eu precisaria fazer. Então, para ix, que é índice, i em df iterRows, se o label for hat, boto DTA. Se for electron, DHH. E assim por diante. Aqui poderia ser um else, mas eu coloquei mais um if só para a gente ver. Então, olha só. Ele demorou 1.96 segundo para fazer, ou seja, 2 segundos basicamente para fazer isso aqui com esse código horrível, né? Porque tanta coisa que tem que escrever aqui não fica muito bonito também, mas isso é um detalhe. Agora usando o método iterTuples. 23 milissegundos. Então, de 2 segundos foi para 23 milissegundos, ou seja, 0.023 segundo. Agora a gente tem um outro método que é o NumPy Select. Com o NumPy Select eu faço o seguinte, eu crio uma lista com as condições e uma lista com as choices. Então, se for hatch, bota DTA. Se for electron, bota DHH. Então tem que ser equivalentes, o mesmo número de condições para o mesmo número de choices. E o primeiro vai ser essa choice, o segundo condição para essa. E para usar basta np select, coloco condição e choice. Vamos ver quanto tempo demora com esse método. Então aqui demorou 11.3 milissegundos. Então aqui já era 23 milissegundos, mas com esse código também não muito bonito, tendo que escrever muito. Enquanto aqui eu fiz duas listas e já ficou basicamente a metade do tempo, menos da metade. Agora o próximo método que a gente vai ver é a função map, que tem dentro do pandas mesmo. Então aqui eu vou fazer um dicionário, olha só isso aqui. Então, bem pouca coisa. Então, hatch, DTA, electron, DHH e assim por diante. E aqui como que eu uso? Então, meu df, que é o meu data frame, a coluna que eu quero, eu boto .map e aqui dentro o meu dicionário. 2.63 milissegundos. Então, olha só como foi muito mais rápido. Por quê? Porque por baixo dos panos, essa função map também usa o NumPy. Então, vamos voltar aqui do começo.
Então, usando iterRows, a gente demorou 2 segundos para fazer essas funções e teve que escrever tudo isso aqui. Com iterTuples, basicamente a mesma coisa da questão de escrever o código, mas muito mais rápido. Ordem de magnitude mais rápido. Foi 23 milissegundos contra 2 segundos. Já usando o NumPy Select, a gente conseguiu baixar esse tempo pela metade ainda. Então, 11.3 milissegundos. E usando a função map do Pandas, eu consegui mapear aqueles labels para uns novos valores em 2 milissegundos. Então, 0.002. Então, daí a gente pode aqui usar, então, criar uma nova coluna chamada Codes, usando a função map. E olha só, onde tem hat, ele botou DTA, Elytron, DHH, Mutator DTM e assim por diante. Então, bem rapidamente, muito mais rápido do que fazer um loop e muito mais simples de escrever o código. Aqui em poucas linhas, que daria para dizer que é uma linha, isso aqui eu também só dividi, e aqui outra linha, eu consegui fazer de forma eficiente o mapeamento desses meus labels para um novo código. Então aqui só para a gente comparar, eu nem estou... Deixa eu pegar aqui os valores, botei os valores errados dos testes. Então o iterTuples demorou 23 milissegundos e o NumPy Select demorou 11. Dá basicamente a mesma coisa. E aqui demorou 2.63. Então a gente tem aqui duas vezes, nem estou comparando com o iterRows, né, que é extremamente lento em comparação com esses outros. Mas só o iterTuples, que já é rápido, usando o NumPy Select, ele consigo fazer ele ficar 2 vezes mais rápido. E em vez de usar o iterTuples e usar o map, ele fica 9 vezes mais rápido. Então, todos esses são pequenos tweaks, né, pequenos melhoramentos do código que a gente pode fazer para deixar nossas análises mais rápidas. Lembrando que quando a gente estiver trabalhando com data frames, né, tabelas muito grandes, de muitas, até milhões de linhas, cada segundinho, cada milissegundinho faz diferença. Então a gente pode usar dessas estratégias do NumPy, por exemplo, ou de próprias funções do Pandas em si, como o map, para a gente acelerar os nossos códigos. Por hoje era isso, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.